Olá, eu sou Alessandro Chagas, assessor técnico do Conavens. O Estação SUS dessa semana é sobre o cuidado dos prematuros no SUS. Comigo no estúdio, Denise Leão, diretora executiva da ONG Prematuridade.com. E o nosso segundo convidado, professor Marco Aurélio Safadi, professor de Pediatria e Infectologia da Santa Casa de São Paulo. Então, vamos começar a falar um pouco dessa questão dos prematuros e da prematuridade, Denise. Obrigada, Alessandro. Uma alegria estar aqui contigo, Dr. Marco. A prematuridade é um problema de saúde pública, não só a saúde, porque ela acaba impactando outros setores também. Mas 12% dos bebês que nascem no Brasil são prematuros, né? Bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. E só esse fator já coloca eles em maior risco para questões de desenvolvimento, para suscetibilidade para infecções, doenças. Então, é um recorte da primeira infância que é cheio de especificidades no cuidado. E a gente está falando de em torno de 300 mil bebês nascendo prematuros no Brasil todos os anos. Então, 300 mil famílias que passam por essa jornada e que não é fácil, né? Então a gente precisa olhar para esse tema com mais carinho. E a nossa associação trabalha para prevenir parto prematuro sempre que for possível, né? Trabalhar em cooperações, em parcerias para a gente tentar prevenir, né? Que a gente diminua essas taxas de prematuridade no Brasil, mas também garantir os direitos dos bebês e das famílias, acesso ao melhor cuidado, cuidado de qualidade, né? Como cuidados com especialistas para o desenvolvimento, vacinação, que eles têm direito. Então, é uma questão bem importante que muitas vezes fica esquecida, porque a prematuridade é a principal causa de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos, é a principal causa de mortalidade infantil no mundo, e o Brasil está entre os 10 países com mais nascimentos prematuros. Então, a gente realmente tem que falar mais sobre isso e se unir para tentar mudar esse cenário. Marco Aurélio. Acho que Denise colocou de forma muito clara, é um problema, de fato, de saúde pública, né? Se a gente imaginar esses números, 11 a 12% dos nossos bebês, da nossa coorte, isso significa 1 em cada 8 a 9 bebês que nascem prematuros. E a prematuridade, per se, é um problema porque ela implica numa série de consequências no desenvolvimento dessas crianças. Então, em nascendo prematuros, eles nascem imaturos do ponto de vista imunológico, então a sua imunidade é muito distante daquela imunidade de um bebê que nasceu a termo, que completou, vamos dizer, todo o ciclo dentro, vamos dizer, da gravidez, da sua idade gestacional. Então, ele muitas vezes perde a oportunidade, que é mais preciosa, que são as últimas semanas da gestação, que é o período em que a mãe tem otimização da passagem de anticorpos pela placenta. Então, esse é um ponto já de cara fundamental, Alessandro, que é o período em que o bebê vai receber dentro do útero uma série de anticorpos que irão protegê-lo nessas primeiras semanas de vida. Proteção contra diversas doenças infecciosas, que a mãe já teve oportunidade de passar por elas ou de receber vacinas. Desta maneira, ela tem níveis de anticorpos protetores e ela transfere esses anticorpos através da placenta para o bebê. Essa transferência de anticorpos, ela é otimizada, ela é máxima, exatamente no finzinho da gravidez. Então, ao nascer prematuro, o bebê acaba não recebendo parte relevante desses anticorpos, particularmente nos bebês que nascem, vamos dizer, muito prematuros. Então, isso de cara já os fragiliza, já os deixa mais vulneráveis para diversas doenças infecciosas. A parte disso, tem o aspecto da imaturidade pulmonar. Então, são bebês que não tiveram oportunidade de receber algumas substâncias que fazem parte do desenvolvimento, né, do pulmão dessas crianças. Então, é frequente o bebezinho prematuro ter dificuldades em se adaptar à vida extrauterina. Então, necessita muitas vezes de um suporte ventilatório, de cuidados refinados, vamos dizer assim, do ponto de vista de assistência à saúde. Então, é importante que isso esteja disponível para a nossa população, mesmo nos diversos rincões aí do nosso país e nas regiões, vamos dizer, mais carentes. Evidentemente, hoje se discute muito a equidade, e esse é um tema muito relevante, porque um bebê prematuro que nasce, vamos dizer, dentro de uma cidade como São Paulo, como Curitiba, como Porto Alegre, como Salvador, como Recife, é muito diferente da qualidade que muitas vezes esse bebê vai ter em regiões
de pouca assistência, de pouca disponibilidade de leitos, etc. Tem ainda o aspecto neurológico, que não menos importante, então esses bebês também têm um certo grau de imaturidade neurológica, que também os fragiliza, também os deixa mais suscetíveis a uma série de complicações, e os problemas nutricionais, né? Então, a gente sabe quão importante é o aleitamento materno, a nutrição nesse período, e muitas vezes esses bebês prematuros, eles são privados, vamos dizer, muitas vezes da possibilidade de se alimentarem, às vezes tem que se valer de outras estratégias. Então, resumindo a história, eu acho que Denise foi muito feliz na colocação dela. É um sério problema de saúde pública e os nossos números, infelizmente, percentuais, nem falando em números absolutos, nossos números percentuais, né, Denise, são muito superiores àqueles registrados mesmo por nossos países vizinhos daqui. Então, nossas taxas de prematuridade são, às vezes, o dobro daquelas registradas na Europa, na América do Norte e mesmo em alguns países aqui da América do Sul. Uma coisa boa que eu acho que a pandemia, se é que existe a possibilidade de ter alguma coisa boa durante a pandemia, é que o Brasil evoluiu do ponto de vista social e o público entendeu que o privado tem que estar junto para a gente fazer uma sociedade um pouco mais justa e mais organizada. E aqui nós estamos com duas, então eu queria que vocês falassem um pouco disso, tanto de você, Denise, como sociedade organizada, os movimentos que vocês fazem para a gente aprimorar isso, e você, Marco, dentro da academia, né? Não diretamente, que eu sou um acadêmico que está na linha de frente, atendendo e tudo, fazendo pesquisa, mas eu queria que vocês falassem desses dois pontos de vista, dessa questão, porque de fato, se alguma coisa boa que aconteceu na tragédia da pandemia de Covid, foi que nós paramos com esse maniqueísmo do público contra o privado, né, porque uma sociedade evoluir não existe isso, né? Existe as pessoas que querem que a gente evolua e um grupo que não quer, infelizmente. Numa democracia é assim. Eu queria que você falasse, cada um falasse do seu lugar sobre essas questões Sim. Conectadas com os prematuros. Acho que faz muito sentido isso que tu trouxe, Alessandro, pra gente, né, como sociedade civil organizada, de ver esse movimento de que só realmente unindo forças, né, muitas vezes as pessoas e organizações e instituições estão pelo mesmo propósito, mas está cada um fazendo ações independentes, né, e não coordenadas. E eu acho que a pandemia trouxe isso, e eu acho que isso também é um pouco do papel das ONGs, né, de juntar esses atores, então as sociedades científicas, os gestores, os órgãos colegiados, enfim, os parlamentares, trazer todo mundo para aquele tema, mostrar, claro, né, puxando a sardinha para o nosso assado, mostrar o quão a prematuridade é uma questão importante, que impacta todo mundo, mesmo que a gente não tenha na família, não trabalhe com bebês prematuros, a gente é afetado porque uma sobrecarga gigante para os sistemas de saúde, para os cofres públicos, né, e a gente quer ver os cidadãos e as crianças, que são a nossa próxima geração, com saúde, não só sobrevivendo, mas com qualidade de vida. Então, acho que isso é um pouco do nosso papel também de tentar entrelaçar, né, esses atores para juntos pensarmos estratégias coordenadas e em conjunto e também trazer a voz das famílias, porque é quem passa por isso, né? Muitas vezes a gente tem políticas públicas que estão muito bem escritas, são muito robustas, mas a gente precisa que elas sejam implementadas e talvez algumas delas melhoradas, porque lá na prática, para aquelas famílias, a experiência não funciona tão bem assim, né? Então, fazer ecoar a voz das famílias também é um pouco do nosso papel. Marco? Eu acho que eu vou aproveitar esse gancho, né, da Denise, né, das políticas públicas, para trazer na discussão aspectos práticos, né, que eu acho que quem está nos escutando vai se beneficiar de algumas mensagens aqui, né? Então, eu vou primeiro abordar um aspecto, e eu entendo, Alessandro, que houve sim muitos legados da pandemia, né? Uma série de aspectos a gente teve sim lições aprendidas, tivemos sim legados, então há obviamente muita coisa boa aí que ficou e que fica para as próximas gerações, né? Em relação a ensinamento. E acho que em relação às políticas públicas, a gente tem que lembrar que a gente implementou já aqui no nosso país, e o Brasil foi pioneiro em muitas dessas estratégias de vacinação, que eu acho que é um tema relevante para a gente discutir. Então, hoje, a pandemia trouxe, e o fato de termos usado máscaras, termos fechado as escolas, termos restringido a movimentação, trouxe um impacto muito grande em outras doenças de transmissão respiratória.
Então, houve uma diminuição substancial de uma série de doenças que dependem dessa transmissão respiratória. Eu tenho mais de 30 anos como pediatra e nunca vi na minha vida como médico, como você disse, eu sou da linha de frente, eu estou todo dia no hospital e, de fato, isso aí é o meu dia a dia. Eu nunca vi 2 anos como 2020 e 2021 com tão poucas internações no nosso hospital pediátrico por doenças infecciosas de transmissão respiratória, como durante a pandemia. Desapareceu, entre aspas, né, a circulação de diversos vírus respiratórios por essas medidas de contingenciamento que foram implementadas. E um dos legados da pandemia foi a gente compreender a relação íntima que existia entre a circulação desses vírus e muitas doenças graves causadas por bactérias e que colocam a nossa vida em risco, como as meningites, pelo pneumococo, pelo meningococo, como as pneumonias agressivas, e tivemos também uma diminuição muito grande de algumas doenças infecciosas, como a coqueluche, né, e outras doenças de transmissão respiratória. Mas como nada na vida é eterno, né, assim que nós retomamos o nosso dia a dia, a gente encontrou uma população que, de alguma forma, acumulou suscetibilidade para essas infecções pelo fato de elas não terem circulado. E assim que os vírus respiratórios voltaram, essas infecções também voltaram, e voltaram de uma forma muito importante. Então esse é um momento, Alessandro, Denise e todos, de muita atenção com as estratégias que a gente tem ao nosso alcance para nos proteger. Então o meu lado infectologista aqui alerta a necessidade de que seja muito claro para todos que, por exemplo, a coqueluche, para a gente citar um exemplo que eu acho que é emblemático, a gente vivenciou neste ano de 2024 as maiores taxas de incidência de coqueluche dos últimos 10, 15 anos, desde 2013, que a gente não registrava índices tão elevados de circulação do agente causador da coqueluche. E a coqueluche, ela é emblemática porque se eu, Denise, você, ou mesmo uma criança maior, um adolescente, contrairmos a coqueluche, e a gente pode, porque a vacina ela não garante proteção para a vida toda, depois de um período você pode adquirir, ela é uma doença que, vamos dizer, pode passar até mesmo despercebida em algumas situações. Mas se eu transmitir a coqueluche para um recém-nascido ou para um bebê nos primeiros meses de vida, isso significa um risco dramático para esse bebê, com risco de morte, com risco de hospitalização. E a má notícia é que, depois de anos sem registrar uma morte sequer por coqueluche, a gente já acumula mais de 10 mortes esse ano por coqueluche, e basicamente em bebês, e essa é a mensagem que eu queria trazer aqui, bebês cujas mães não foram vacinadas na gravidez. A única estratégia possível de proteção nos primeiros meses de vida de um bebê é a imunização da mãe, a imunização materna, porque ela constrói os anticorpos e passa ainda dentro do útero para o bebê. E isso garante um nível de proteção até que esse bebê possa receber a primeira dose da vacina, que vai ser lá pelos 2 meses. E, infelizmente, a gente, nos últimos anos, terminou os anos com gestantes em torno de 50% apenas delas vacinadas. Esse ano a coisa melhorou, a gente está com índices muito superiores a isso, mas ainda longe dos números ideais, né? Então a gente ainda tem um número não negligenciável de mulheres que infelizmente terminam a gravidez sem terem oportunidade de ter sido vacinadas. No hospital que eu trabalho, que é um hospital, vamos dizer, filantrópico, mas eu trabalho também num hospital privado aqui de São Paulo, o maior hospital privado que existe, nós já tivemos pelo menos 2 casos de bebês esse ano internados na unidade de terapia intensiva, que necessitaram de ventilação mecânica, algo dramático na vida dessas famílias, com tempo prolongado de internação, cujas mães, a despeito de terem feito o pré-natal, não receberam em nenhum momento desse pré-natal a informação de que existe uma vacina de indicação na gravidez, eficiente, segura e disponível no nosso programa de imunizações no SUS para essas mulheres. Então,
eu acho que é preciso, né? Esse tipo de oportunidade é muito importante para que nós que acabamos vendo o fio, né, a ponta, o resultado disso, tenhamos oportunidade de alertar a nossa população dessas estratégias. Então, esse é um momento delicado, a coqueluche está circulando e a gente não pode perder a oportunidade de imunizar, vamos dizer, essas gestantes do prematuro, dependendo do nível de prematuridade. Essa estratégia tem uma eficácia menor, mas ainda assim ela é importante e muito importante para proteger esses bebês. Ótimo, mensagem muito boa, Marco. Eu acho que é importante para o nosso público. O nosso tempo é rápido, né? Passa muito rápido. Eu vou passar para as considerações finais. Bom, vacinação do prematuro para a gente é um tema muito especial, né? Até porque tem especificidades, existem vacinas disponíveis pelo SUS e pela saúde suplementar específicas para a prematuridade, que causam menos reações adversas. A gente tem até uma parceria com o Instituto Maurício de Souza para, né, falar sobre isso com as famílias. E tem várias coisas, novidades vindo aí para esse público, né, que é mais vulnerável. Então é um tema super importante. E eu acho que informação também é importante para as gestantes, né? A gente até teve um levantamento recente de que as gestantes não sabem, a maioria não sabe que a vacinação que ela recebe é para o bebê, para a saúde do bebê. E se elas soubessem, a maioria com certeza faria. Então batalhar contra a desinformação, contra a hesitação vacinal e falar de calendário vacinal do prematuro que é específico, que é diferenciado, que já está disponível, né, esses produtos pelo SUS. Então quero agradecer, dizer que esse tema prematuridade é muito importante, a gente está sempre disponível para vir aqui falar sobre isso e dizer que é aí um bom recorte da nossa primeira infância e das futuras gerações, então vamos trabalhar para mudar esse cenário de prematuridade no Brasil. Marco? Não, maravilha, acho que esse ponto da Denise como fechamento é fundamental, né? A gente tem um calendário específico para o prematuro, então a gente privilegia o prematuro com a possibilidade de receber, por exemplo, as vacinas acelulares, né, que são menos teratogênicas, que permitem um grau de segurança maior na imunização desses prematuros. Devemos ter, e isso é uma briga, é uma luta nossa, Alessandro, Denise, eu sei que vocês também entendem dessa forma, e nós temos uma estratégia, finalmente, né, para controlar a bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório, que é a imunização passiva, seja através da vacina na gestante, e se isso não for possível, através do uso do anticorpo monoclonal no bebezinho ao nascer, em particular dos prematuros. Os prematuros são de muito risco para a infecção por esse vírus. A sazonalidade dele está aí na nossa porta, né? A partir de fevereiro a gente já começa a ver casos. Então, essa é uma bandeira que a gente tem defendido para a nossa população de crianças. Eu, como pediatra, não enxergo nenhuma estratégia nesse momento que traria tamanho benefício para a nossa população de crianças, em particular de prematuros, como a possibilidade do uso dessa imunização passiva, seja através da vacina, seja através do anticorpo monoclonal de dose única, garantindo proteção para toda a sazonalidade. Vários países já implementaram, e equidade não só para os prematuros, mas também para a população, né? A gente discutiu aqui que é a população mais carente, aquela que mais necessita desse tipo de intervenção, e a hora que essa intervenção, depois de décadas de luta da ciência, né, consegue finalmente obter essa intervenção, a gente só vê ela disponível nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na Austrália, e longe, vamos dizer, do nosso sistema. Então, fundamental que a gente lute de todas as formas para propiciar essas estratégias para a nossa população de uma forma universal aqui no país. Acho que o SUS é isso, né? Uma luta eterna, e acho que a política é que nós fizemos um resgate social inédito nesse país. E vamos brigar lá no CETAI, né, Marco? Por isso. Muito obrigado, Denise, Obrigada. Leão, Marco Aurélio Sávio, pela gentileza de vocês, por disponibilizar o tempo de vocês para a gente. Esse foi o Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal Mais Conasems e em youtube.com/canal Conasems.